A salvação, a gente muitas vezes fala em 3 tempos. Eu quero que tu pense nisso, porque hoje nós vamos falar do último tempo. O primeiro tempo da salvação é a justificação. Deus nos salva, né? Jesus nos salva da penalidade do pecado quando Ele nos torna justos. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos justificados. Ele nos torna justos. Ele diz, agora tu és justo, por causa que Jesus pagou o preço da condenação do teu pecado. Jesus sofreu no teu lugar e agora tu pode ser justo. Então tu és justificado, só que tu ainda é pecador. Então da penalidade do pecado nós fomos salvos no passado, quando nós cremos em Jesus. Mas nós vamos sendo salvos. Esse é um tempo presente hoje, vamos sendo salvos do poder do pecado, através da santificação. Quando cada dia nós nos rendemos de novo a Jesus e dizemos, Jesus, mais um dia eu estou aqui, quero começar esse dia contigo, eu quero andar com o Senhor, quero te obedecer, eu quero buscar a direção da tua palavra, eu quero que o teu Espírito Santo fale comigo, e a gente dá ouvidos ao que Ele está falando conosco. Nós vamos sendo salvos do poder do pecado, andando no processo de santificação, a remoção da sujeira. E hoje nós vamos falar sobre o último tempo da salvação, é quando nós seremos salvos da presença do pecado. Da presença do pecado, porque aqui agora, hoje nós ainda estamos na presença do pecado, mas um dia seremos salvos da presença do pecado, quando Jesus voltar e nos glorificar. E essa palavra, ela não é comum da linguagem não eclesiástica e não teológica, glorificação. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, nessa última mensagem dessa série de mensagens. Como eu disse já, esse tema, né, ele não é comum, ele é algo que fala do futuro, de um futuro que a gente chama escatológico, do fim de todas as coisas, quando tudo terminar, do fim dos tempos e da vida futura com Jesus. Então, apesar de haver muita especulação, muita teoria, muita hipótese, nós não vamos entrar nisso, nós vamos ficar com o que a palavra nos diz, porque ela é a nossa regra de fé, é ela que nos mostra como vai ser. E o que ela nos revela, nós temos que ter por suficiente para satisfazer aquilo que nós precisamos saber. Deus revelou que nós precisamos saber, e não, o que não está lá não faz diferença para nós, não precisamos saber, né? Podemos até muitas vezes conjecturar e ter curiosidade, mas isso não muda aquilo que nós cremos. Amém? Então, primeira coisa, eu quero te mostrar que há algo que... Quem vai mais falar sobre o tema glorificação na palavra, na Bíblia, é o apóstolo Paulo. E ele fala, ele dá essa expectativa já quando em Romanos capítulo 7, não precisa abrir, a gente vai ter muitos textos hoje, mas Romanos capítulo 7, no final do capítulo 7, ele está falando assim sobre ainda do processo de santificação, que é a fase que antecede, que é o hoje. Ele vai dizendo assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, o mal que eu não quero fazer eu continuo fazendo. Isso me aflige, isso me incomoda. E ele vai dizer no final, versículo 24 diz assim, miserável homem que eu sou, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar do meu corpo que me leva a pecar? E aí ele termina o versículo 25 dizendo, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, é um capítulo longo, versículos 50 ao 53, e esse é o tema, o nosso texto base, embora a gente vá andar em muitos outros aqui. Ele vai dizer assim, com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos. Está falando sobre a morte, nem todos vamos morrer, ele diz, mas todos seremos transformados. Paulo tinha uma expectativa muito grande que Jesus voltaria quando ele estava vivo. Ele vivia com isso, ele esperava, Jesus vai voltar, eu não vou morrer, Jesus vai voltar antes de eu morrer. Mas ele morreu, e muitos outros morreram. Nós estamos ainda esperando Jesus voltar. E ele disse, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos
ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele achava que estaria vivo. Nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível é da corrupção, né, do pecado, corruptível, se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Corpo mortal que vai morrer se revista da imortalidade. É desse episódio que Paulo está falando, da glorificação, e é disso que a gente quer falar nessa manhã. Primeira pergunta então, primeira coisa sobre isso é: a glorificação, ela é a última fase que antecede a nossa estada com Jesus eternamente. Para a gente entender isso, então a gente precisa entender duas coisas: o que nos aguarda após a morte, e se Jesus voltar antes de morrermos, o que acontecerá? E para onde vamos? Porque é isso que Paulo está falando aqui. É isso que Paulo está falando. Então, o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? João capítulo 5. Jesus falou sobre isso também. Então a gente vai ver o que Jesus nos falou. João capítulo 5, versículo 24. Jesus disse assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Primeira coisa importante e que Jesus deixa claro aqui, é que o nosso destino eterno, ele é consequência da nossa fé, porque Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele tem, crê e tem, é presente. Quem crê tem a vida eterna, é presente, é no momento, é instantâneo. Não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. O destino eterno é consequência da fé. Crer livra da condenação, do juízo, e garante a vida eterna. É aquilo que nós falamos antes da justificação. Eu me arrependo dos meus pecados e creio em Jesus. Eu tenho a vida eterna. Depois Jesus também fala aqui, em outra passagem, em Lucas 23, 43, Jesus fala sobre o que acontece depois da morte. Jesus conta uma parábola, em outro momento Jesus conta uma parábola, mas aqui ele fala, quando ele está na cruz. Todos lembram desse episódio? Eu acho que tem 2 ladrões, um em cada lado de Jesus na cruz, e um deles insulta Jesus, reclama, diz: nos livra disso aqui, se tu não é o Cristo, livra-te a ti mesmo, né? Te salva. E o outro diz, reconhece quem Jesus é, sabe que Jesus está sofrendo injustamente, e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde para ele, naquele lugar, naquele momento, na cruz. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje, não amanhã, não no futuro, não no fim, hoje, você estará comigo no paraíso. Você estará comigo no paraíso. Jesus conta uma história também, uma parábola, contando um pouco sobre isso. Em Lucas 16, ele conta uma parábola de 2 homens, um pobre, um miserável, um mendigo e um rico. Chama a parábola do rico e do Lázaro. Os 2 morrem e vão para o seu destino eterno. Jesus está contando isso, e ele diz que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E Jesus chama, então, o destino do pobre para junto de Abraão. Outras versões vai dizer o seio de Abraão, outros vai dizer, né? Mas a presença de Abraão, uma expectativa, uma esperança do judeu, estar onde Abraão está. O rico também morreu, foi sepultado, e diz que no Hades, o Hades é o destino dos mortos. Aqui é um destino chamado, em algumas bíblias vai dizer Hades, outros vai dizer Sheol, outros vai dizer o inferno. É o destino dos mortos sem Cristo, sem Deus, que vão para o lugar de tormento. Ele diz no Hades, ele estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo
na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más, porém, agora ele está sendo consolado, você está em sofrimento. Além disso, entre nós há um grande abismo, entre os dois lugares há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, não conseguem, e nem os que estão lá vir para cá. Então, o rico diz: manda Lázaro ir para a casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos, não deixe que eles venham para esse lugar, avisa eles para não caírem aqui também. E aí, versículo 29, Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que é a Bíblia. Eles têm a Bíblia, que era a Bíblia hebraica, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam, que os ouçam. E aí o rico diz: não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão responde: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer por alguém que ressuscite dentre os mortos. O que Jesus está falando aqui com isso? Jesus está dizendo que apenas 2 destinos. Primeira coisa, que na parábola estão relatados como a presença de Abraão, ou seja, o céu, onde estão aqueles que morreram com a fé em Deus, a fé no Messias. E é o paraíso, né? Aquele mesmo paraíso que Jesus falou para o ladrão na cruz, o paraíso, o céu. E o outro lugar é o Sheol, o Hades, o inferno, onde há tormento. Jesus também conta na parábola, né? Com isso ilustra, dizendo que esses destinos, eles são separados, eles são incomunicáveis, não dá para passar de um lado para o outro, não tem mudança de estado. E eles são irreversíveis. O destino dos personagens da parábola foi decidido em vida. Jesus não entra em todos os detalhes aqui, mas a conversa dele, né, da parábola, ele tem um contexto que vai mostrar sobre a fé em Deus e sobre a incredulidade. Então Jesus está ilustrando aqui os 2 personagens com base nisso, com a fé em Jesus e a incredulidade nele. E isso define o destino deles. Outra coisa importante é que nesse destino eterno há consciência de existência. Os 2 estão no destino eterno e os 2 estão sabendo onde estão, e eles têm consciência da vida pregressa, eles têm consciência do que eles estão vivendo. Não é um momento de desligar da memória, da mente. É uma vida consciente naquele lugar. E outro ponto, não há possibilidade, Jesus fala isso quando ele continua aquela conversa de comunicação entre vivos e mortos. Ele pede, né, manda o Lázaro lá na minha família, falar para eles para não cair aqui. Abraão diz, não, isso, eles têm Moisés e os profetas, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, vão encontrar a forma de não chegar aqui e lá. E aí, a continuação disso é que o rico diz, né, olha, mas quem sabe, né, se alguém ressuscitar dentre os mortos, isso vai acontecer, se alguém vier dos mortos. E aí o Abraão diz, né, mesmo que alguém ressuscite, se eles não ouvirem a Bíblia, eles não vão crer. Quem ressuscitou? Jesus estava vivo aqui ainda, né? Quem ressuscitou? Jesus. Jesus está dizendo, mesmo que, se eles não ouvem a palavra, mesmo que alguém ressuscite, ele está falando dele mesmo, eles não crerão, porque não deram ouvidos às Escrituras. Jesus está dando algumas dicas, então, sobre esse destino eterno aqui, e nós podemos entender também, nesse contexto, que está falando sobre uma vida espiritual, um momento em que há uma vida espiritual, em céu e inferno, em paraíso e em Hades, espiritualmente falando. Mas, Paulo até reforça isso. Paulo fala, nesse momento, logo após a morte, há uma vida espiritual. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim, que ele estava envolvido em muitas coisas, e ele diz assim, eu quero muito estar com Cristo. Ele vai dizer, temos, pois, confiança de que preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Eu quero estar fora daqui, eu quero estar logo com Jesus, posso morrer e estar com Ele. E ele fala sobre ausente do corpo, ou seja, uma existência, um momento espiritual com Deus, nesse momento após a morte.
O mesmo Paulo, em Filipenses 1:23, ele vai falar: estou pressionado de dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, contudo é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então ele está dizendo, olha, eu quero muito partir, estar com Jesus lá espiritualmente, vivendo com Ele agora no céu, mas eu entendo que eu preciso ficar aqui nesse corpo para estar com vocês. Paulo então fala sobre isso, e Eclesiastes 12:7 também fala sobre quando a gente morre, o corpo volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Alma, vida espiritual, o espírito separado do corpo no momento após a morte. Isso, muitas vezes a gente acha que esse é o fim. Morri, vou estar com Jesus no céu, aleluia. Se nós morrermos, vamos estar com Jesus, sim. A Bíblia fala isso, Jesus falou isso, a gente viu isso aqui. Só que e se Jesus voltar hoje? Se Jesus voltar hoje, para quem está vivo aqui? Para quem morre, vai estar com Jesus na hora. E para quem está vivo aqui? Como será? E para aqueles que morreram, a gente lê um texto que diz que os mortos em Cristo ressuscitarão. Que momento é esse então? Como é que é isso? Então a gente quer falar um pouco sobre isso. A glorificação é esse momento. Algumas coisas primeiro para a gente entender, para desmistificar algumas crenças equivocadas sobre esse momento da vida espiritual após a morte, que é importante. Nós vivemos num momento onde as pessoas muitas vezes têm uma crença sobre a espiritualidade, mas elas não estão amparadas no que a palavra de Deus diz. A primeira coisa é que aqui a gente vai falar, né? Eu falei sobre isso antes, que quando a gente morre há uma existência, um momento de consciência, há uma vida, a gente está consciente. Não há o sono da alma. A alma não adormece, a pessoa não morre e fica lá adormecida e só quando Jesus voltar agora vai ter alguma coisa, vai acontecer. Não, hoje ela estará com Cristo, hoje ela vai viver com Ele. Primeira coisa, o sono da alma, né? Então, essa é a primeira coisa, muita gente fala sobre isso, olha, tá dormindo. Jesus falou, um dia quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele disse, não se preocupe, ela não está morta, mas ela dorme. E aí riram, mas Jesus não está falando do sono da alma, aquele momento depois da morte que vai ficar assim. Ele dizia, ela dorme porque ela ia levantar, ele ia ressuscitar ela ali. Por isso ele usou essa imagem de dorme. Mas muitas vezes usam esse texto para dizer, olha, ela dorme porque a alma adormeceu, ela vai passar esse tempo adormecida. Não é assim. Outros pensam que esse tempo após a morte da vida espiritual é um tempo de purgar os pecados que não foram totalmente resolvidos nessa vida. Ou seja, agora eu vou para um lugar onde é um momento onde eu posso ou sofrer para me purificar, ou então sofrer, né, alguma coisa, ter alguma penalidade para me aperfeiçoar e estar no final com Jesus no céu eternamente. Todos vão estar lá. A Bíblia não ensina assim. Nós vimos, a Bíblia ensina de um destino eterno definido pela crença em vida. O que nós definirmos aqui, em quem nós crermos aqui ou não crermos, define a nossa vida eterna, o nosso destino. Ele é selado após a morte, mas ele terá uma continuidade na volta de Jesus, que não vai mudar o destino escolhido, mas vai acontecer um evento importante naquele momento, que a gente já vai falar, da glorificação. A outra que eu já disse aqui, é essa ideia de entender esse estado chamado estado intermediário, depois da morte até a volta de Cristo, como o estado definitivo. Vou para o céu e vou ficar lá para sempre, né? Não, há algo depois, e a gente vai ver isso. Muitas pessoas acham que isso também, a questão de estar no céu, isso é uma coisa importante a gente frisar, porque muita gente acha assim, sei lá, meu pai, minha mãe, meu avô, minha tia, alguém faleceu e eu, está com Deus, eu vou orar para estar com Deus, ela está comigo, ela me acompanha na minha vida aqui. Isso também não é verdade. Nós vimos, não há comunicação entre os vivos e os mortos. Né? Abraão estava ali e disse, olha, isso não vai acontecer, eles têm a Bíblia e os profetas. Deus nos deixou as diretrizes para nós andarmos com Ele, não precisamos e não vamos contar com pessoas que já partiram. Se elas morrerem em Cristo, estão com Cristo. Se elas morrerem sem Cristo, estão no Hades, né? No inferno. Apesar de sinceras, essas crenças elas não têm base bíblica. Nós vimos então que esse é o estado intermediário, mas haverá um estado final, quando Jesus voltar.
Há um texto bem interessante sobre isso, em Apocalipse 21, vai descrever uma cena gloriosa. Apocalipse 21, primeiro Apocalipse capítulo 4 a 6 vai falar sobre isso, né? Apocalipse 21 vai contar outro episódio que eu vou falar depois, mas Apocalipse 4 a 6 vai contar o momento em que as almas estão lá diante dos santos, né? Os salvos estão diante de Deus, estão louvando, adorando, e eles vão falar assim, versículo 10 do capítulo 6, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os santos estão diante de Deus, falando sobre quando, Senhor, tu vai voltar para fazer o julgamento. Quando é que vai acabar tudo isso? Porque nós estamos aqui, mas está coisa acontecendo lá. Quando vai terminar tudo isso aqui? Há um anseio daqueles que estão diante de Deus, pelo fim, pela glorificação, pelo juízo, pelo retorno de Cristo. E aí nós vamos chegar no estágio final, então, de fato, nesse momento, os que morreram ou estão com Cristo, ou estão longe de Cristo. Esse destino foi selado. Enquanto nós estamos aqui, isso está acontecendo. Mas há um dia, como nós cantamos, que Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e com o governo, e estabelecer o seu reino, e há de julgar todos nós. Todos, né? Aqueles que morreram, especialmente sem Cristo, porque nós lemos no começo que aqueles que morreram em Cristo não entram em juízo, passaram da morte para a vida. Mas Jesus virá. E o que vai acontecer nesse dia? Lemos ali em 1 Coríntios, né? Capítulo 15, sobre a ressurreição. O que é a ressurreição? A ressurreição é a vivificação do corpo, assim como foi a ressurreição de Jesus. Como foi a ressurreição de Jesus, né? Primeiro, antes disso, né, no Antigo Testamento, os judeus eles já tinham expectativa da ressurreição. Quando Jesus vai encontrar Marta e Maria, quando Lázaro morreu, ele chega lá e Jesus fala assim, fala com Marta, e ela diz, eu creio, eu creio na ressurreição. João capítulo 11, esse texto, só achar ele aqui. João capítulo 11, tem muitos textos aqui, gente, por isso que está difícil. João capítulo 11 diz assim, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ela tinha essa convicção de que Lázaro ressuscitaria, mas ele esperava, vai ser lá no fim, eu creio nisso. Também Paulo falando, quando ele está preso diante de Félix, governador, ele está lá pregando e falando, e ele vai dizer, em Atos 24:15, ele diz assim, eu tenho em Deus a mesma esperança desses homens, daqueles que o prenderam, dos judeus que estão ali acusando ele. Ele diz de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então eles não divergiam na crença da ressurreição. Não estavam falando da ressurreição de Jesus, porque ela já aconteceu, estavam falando da ressurreição dos mortos. Algo que acompanha tanto judeus quanto cristãos, o entendimento da ressurreição. Ainda, Jesus então falou sobre isso. Jesus respondeu uma pergunta um dia, quando os saduceus, que não criam em ressurreição, falaram para ele, olha Jesus, o que acontece com uma situação assim, de que um homem morreu e a mulher ficou viúva, então a lei manda que o irmão dela se case com ela, para que tenha filhos, e esse também morreu, e outro também morreu, e foi adiante até o 10º irmão, e ele também morreu. De quem ela será esposa na ressurreição? E aí, Jesus não fala que, olha, esquece ressurreição. Jesus vai falar, olha, tu está equivocado. Na verdade, nesse momento da ressurreição, os homens serão como os anjos, não se darão em casamento e tal. Ele não desfaz a ressurreição, ele reverte a ideia do casamento. Então Jesus reafirma a ressurreição, várias vezes. Jesus fala que uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte. João capítulo 5, que nós lemos no versículo antes, diz assim, em verdade vos digo que chegou a hora, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, e os que tiverem
feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Os que tiverem praticado o bem está falando sobre crer, e os que tiverem praticado o mal, do não crer, para o juízo. E aí, mesmo não falando só da palavra, mas no credo apostólico, que muitos conhecem, né? Católicos, protestantes, muitos conhecem o credo apostólico, vai falar um trecho lá sobre, foi escrito, creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Está decretado, está dito, isso é pacífico, né? Do cristianismo. O autor de Hebreus vai falar da ressurreição e ele fala que isso é um ensino elementar. Ele fala assim, eu nem vou falar sobre isso porque é elementar. Hebreus capítulo 6. Ele diz assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento dos atos que conduzem à morte, à fé em Deus, e a instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele considera isso um assunto elementar. Nem vou falar sobre isso, ele está dizendo, vou falar sobre coisas mais avançadas, como se esse fosse um assunto simples, que já está pacificado. Então, é só para dizer assim, esse ensino sobre ressurreição dos mortos, ele não é algo inovador, não é nada novo. Muitas vezes nós nos perdemos achando assim, o céu é o meu destino eterno, o céu é o meu destino eterno. Não, o céu é o destino quando eu morrer, para estar com Jesus, mas o meu destino eterno vai passar pela ressurreição. Vai passar pela ressurreição. Paulo também diz que a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. Paulo, no capítulo 15, que nós lemos um trecho, que é longo e fala muito sobre isso, ele diz assim, vou destacar só alguns versículos. Se não há ressurreição dos mortos, versículo 13, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Quer dizer, se nós não cremos em ressurreição e ela não aconteceu, Jesus não ressuscitou, nós não vamos ressuscitar, isso é tudo conversa fiada. É besteira crer nisso. Mas, ele vai dizer depois, sim, de fato, Cristo ressuscitou. E ele continua só argumentando, versículo 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, de todos os homens somos os mais dignos de compaixão, porque nós estamos perdidos, estamos perdendo tempo. Mas não é assim, porque a ressurreição é um fato. Jesus ressuscitou e no poder de Jesus nós vamos ressuscitar. Ele fala isso também. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele fala, versículo 22, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, pois cada um por sua vez, Cristo primeiro, quando lhe vier os que lhe pertencem, então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, depois de ter destruído o domínio, a autoridade e o poder, pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele diz que Jesus garante a nossa ressurreição, porque ele ressuscitou também. Distinguir aqui é importante, ressurreição de reencarnação. Ressurreição é um ensino bíblico. Reencarnação não é um ensino bíblico. Ressurreição é sobre termos um corpo vivificado depois de uma vida, onde escolhemos entre crer em Jesus ou não crer, estar com Jesus na vida futura ou não estar. Jesus um dia volta e somos ressuscitados para viver com Ele, em corpo. Eu vou explicar isso melhor. Reencarnação é aquela crença de que eu vivo uma vida, morro aqui, vivo espiritualmente um tempo, purgo os meus pecados, volto num outro corpo para viver outra vida e assim por diante. A Bíblia é muito clara em afirmar que há uma só possibilidade, uma só vida, uma só morte, depois vem o juízo. Depois vem o juízo. Então não é reencarnação. A ressurreição ocorre para o fim do juízo final e para uma vida eterna com Cristo. Por que a ressurreição é necessária? Estamos indo para o fim. Quando Cristo nos redimiu, Ele não redime só a nossa alma. Ele não redime só a nossa alma, Ele redime também o nosso corpo. Paulo falou isso no começo, a gente leu, né? Que ruim isso, viver na carne, ele fala, né? Miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar disso aqui, desse corpo que me leva para o pecado? Então, Jesus não nos redime só na alma, Jesus quer redimir nosso corpo, a criação inclusive toda vai ser redimida, vai ser restaurada. Toda a criação sofre os efeitos do pecado e da queda.
Deus quer nos levar ao ponto que nós estávamos lá no começo. Praticamente voltar àquilo que era o projeto de Deus lá no Éden. Paulo fala muito sobre que nós esperamos a redenção do corpo. Nessa esperança nós fomos salvos. Romanos 17, que nós lemos ali, né, fala sobre isso de estar preso a um corpo que nos leva ao pecado. Por isso é necessária a ressurreição. A ressurreição, ela acontece não para vivermos no mesmo corpo que foi para a terra e apodreceu e virou pó, mas para ganharmos um novo corpo, dado por Deus agora. Um novo corpo. A glorificação é a redenção do corpo. E aí nós vamos entrar no tema propriamente dito aqui do assunto glorificação, que é a redenção do corpo. Momento que agora nós estamos sendo livres da presença do pecado. Lembra no começo? Fomos justificados, livres da condenação do pecado. Estamos sendo salvos, sendo santificados, nos livrando do poder do pecado. E agora vamos ser glorificados no futuro, para estarmos livres da presença do pecado, para que ele não haja mais em nossas vidas. Vamos ter um corpo semelhante ao de Cristo. Paulo fala sobre isso também, e ele resume esse processo dizendo em Romanos 8,30, aos que predestinou, ele também chamou, aos que chamou, ele justificou, e aos que justificou, ele glorificou. E esse é o fim do processo da salvação, do caminho da salvação. O apóstolo Pedro diz que a nossa fé vai ser confirmada quando Cristo for revelado, quando ele voltar, porque aí se confirma tudo o que está previsto, inclusive a ressurreição. 1 Pedro capítulo 1, isso. Paulo, capítulo 15, nós lemos aqui, ele diz que é necessário que não pode herdar, o perecível não pode herdar o imperecível, nem o corruptível herdar o incorruptível, ou seja, é preciso que esse corpo ele acabe e comece um corpo incorruptível, um corpo imperecível, diferente, porque só esse corpo vai poder viver uma vida eterna. 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 17, é um texto chave para esse assunto. Ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo de novo: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que morreram, né? Para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Ou seja, os que morreram vão ressurgir porque Cristo ressurgiu. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, de novo ele dizendo que tem esperança de estar vivo quando Jesus voltasse, juntamente com, os que estivermos vivos seremos arrebatados, ou seja, elevados, juntamente com eles, os mortos que ressurgiram, né, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Versículo anterior, eu não li, diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí ele diz que nós vivos, né, seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nos ares junto com os mortos. E fala também sobre essa expectativa de estar para sempre com o Senhor, no final desse versículo 17. Estar para sempre com o Senhor era o que Paulo aguardava. Filipenses capítulo 3, ele vai falar sobre o corpo. De novo o apóstolo Paulo falando sobre esse corpo que teremos. Capítulo 3, 18 a 21 diz assim: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, não há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. De novo, né? Escolha em vida. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles não pensam nas coisas terrenas, aliás, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esperamos que Jesus venha, né, dos céus. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E aí, duas coisas importantes sobre isso. Quem será glorificado? Nós lemos que todos serão ressuscitados. Ficou claro isso? Todos os mortos serão ressuscitados. Jesus disse, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E aqui agora, quem será
glorificado. Paulo disse nesse texto, né? Aqueles que morreram em Cristo serão arrebatados, serão ressuscitados para estarem com Ele nos ares, os que estão vivos também serão arrebatados para estarem com Ele nos ares e terão um corpo transformado. Esses serão glorificados, nem todos serão glorificados, mas os que creram em Cristo, viveram com Cristo, entregaram sua vida a Cristo, serão glorificados. Apocalipse 2:11 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Esse viverá eternamente. O vencedor, aquele que perseverar até o final, não sofrerá a segunda morte. Apocalipse 21:8 diz: os covardes, incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Alguns ressuscitarão para a morte, outros ressuscitarão para a vida. A glorificação alcança aqueles que ressuscitaram para a vida, para estar com Jesus, para uma vida eterna, um corpo apropriado para uma vida eterna. Como era esse corpo? Muitos vão perguntar, que corpo é esse? Será que se eu era muito alto, eu não tinha roupa, não achava roupa para mim, agora eu vou ser um pouco mais baixo, vou achar? Será que se eu era muito baixo, eu vou agora ser mais alto? Que eu sempre quis ser mais alto. Será que eu que não tenho cabelo, eu vou voltar a ter cabelo? Né? Curiosidades que a Bíblia não traz detalhes sobre isso. Mas a Bíblia fala algumas coisas sim. Como era o corpo de Jesus após a ressurreição? Já pararam para pensar nisso? Como era o corpo de Cristo? Alguns indícios aqui de que, vou ler algumas coisas. Lucas 24 diz que aqueles discípulos, depois da saída de Emaús, lá indo no caminho de Emaús, depois de Jesus morreu, estão conversando no caminho e Jesus chega perto deles e começa a andar com eles. E os seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Eles não reconheceram logo. E aí a gente pode pensar, será que o corpo de Jesus era diferente, a aparência era outra? Talvez, mas talvez eles estavam tão incrédulos que só não entenderam que pudesse ser Jesus ali. Lucas 24, 38 a 43, continuado desse texto, diz assim: e ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e vejam os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus tinha corpo, dava para encostar, dava para sentir. Ele disse, um espírito não tem corpo, né? Não tem carne e ossos, como eu tenho. Ele está dizendo que ele tem. Então, um corpo físico. Um corpo físico. Há também indícios aqui de que a aparência... na sequência desse texto, Jesus ainda, vendo que eles ainda continuam incrédulos, ele diz, vocês têm aqui algo para comer? E deram um pedaço de peixe assado e ele comeu. Um corpo espiritual, talvez não comeria, mas Jesus tinha um corpo físico, ele comeu com eles. Outros, também andando com Jesus, não o reconheceram. Os discípulos na praia, pescando, viram Jesus na praia, ele convida, assando peixes na beira da água e chama eles. E quando ele diz, joguem a rede do outro lado, eles pegam muitos peixes, eles dizem, puxa, é o Senhor. Mas eles talvez não associaram a aparência de Jesus a Jesus, mas todos estavam juntos e diz o texto, que eles não ousaram perguntar se era ele, mas eles sabiam que era ele. O jeito, talvez, identificava, mas talvez a aparência de Jesus era diferente. Em outro momento, na saída do sepulcro, Jesus aparece, eles acham que ele é o jardineiro, não reconhecem Jesus. Talvez a aparência dele mudou, mas as marcas de Jesus nós vimos que permaneceram. Então, a gente pode entender algumas coisas. Há uma certa continuidade entre o corpo mortal e o imortal. Marcas, coisas que ficaram, né? Que reconhecem jeito. Deu para perceber que era Jesus. Mas também é uma grande descontinuidade, porque Jesus, assim como ele aparecia com os discípulos, às vezes ele sumia. Eles estavam reunidos a portas fechadas, ele apareceu no meio deles. Daqui a pouco eles reconheceram Jesus e ele sumiu. Como acontece isso? Se ele é um corpo material, de carne e osso, né? Mas ele é um corpo glorificado. Tem coisas diferentes, ele não está preso às questões físicas. Era semelhante ao corpo anterior, tanto que não causou estranheza, era como um homem, ele foi confundido com um homem comum várias vezes. Às vezes os discípulos não o reconheceram facilmente, às vezes reconheceram pelo jeito.
mas era imortal e eterno. Versículo 20 de Mateus 28 vai dizer, que Jesus disse, depois que ele ascende ao céu, ele vai dizer assim: e eu estarei sempre com vocês. Como ele estará sempre conosco se ele morresse? Primeiro que ele deixa o seu espírito, mas ele vai voltar. Jesus não morre mais, nós não morreremos mais. Então tudo isso indica que a nossa vida eterna com Cristo será física também, um corpo incorruptível para viver eternamente, e essa era a esperança dos apóstolos também. A gente já falou que a natureza também será redimida. Alguns textos bíblicos falam que a natureza já geme e suporta angústias até agora, que a natureza espera a revelação dos filhos de Deus. Jesus falou em Mateus 13, lembra desse texto? A gente sempre lembra da segunda parte, que diz assim: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Jesus falou isso, mas pensa na primeira parte: os céus e a terra passarão. Por que Jesus disse os céus e a terra passarão? A minha palavra não passará, mas os céus e a terra sim. Haverá um fim de céus e terra como nós conhecemos. Haverá um fim. Também diz um texto que a natureza será desfeita. Apocalipse 21 vai falar sobre novos céus e nova terra. Apocalipse 21, vou ler esse texto, diz assim: então vi novos céus e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Para quem gosta de praia, lamento informar, o mar não existirá. Brincadeiras, né? Mas outras coisas existirão. Estou brincando aqui, mas a Bíblia diz o mar não existirá, né? Mas os primeiros céu e a primeira terra passaram. Haverá novos céus e nova terra. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do céu, do trono, e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo, né? O Jerusalém, ali a cidade santa, com os quais ele viverá. Ele quem? Ele, Deus, viverá entre os homens. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Não sei se tu consegue fazer uma correlação aqui de Apocalipse 21 com Gênesis. Lembra que Gênesis, e aí eu falei antes que Deus quer tornar de novo isso aqui como fosse lá no Éden. Lembra do Éden? Adão e Eva habitando no jardim, e Deus passeava no jardim, encontrava com eles, conversava com eles. Aqui em Apocalipse 21 diz que ele virá habitar entre os homens. Ele virá habitar entre os homens, em novos céus, em nova terra. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a gente acha que isso fala do céu, isso fala do novo céu e nova terra. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, porque o corpo é incorruptível, não haverá mais morte. Nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Tudo que a gente considera que a gente está acostumado aqui, a nossa ordem de vida, passou, acabou, é diferente, é uma nova ordem que Deus estabelece, num novo céu e nova terra. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Essa esperança de novo céu e nova terra já estão reveladas em Isaías, o profeta do Antigo Testamento, fala: assim como novos céus e nova terra vou criar, serão duradouros diante de mim. Isaías 66 fala isso. 2 Pedro também diz: esperamos novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Há uma esperança em toda a Bíblia sobre habitar com Jesus, habitar com Deus, em novos céus, nova terra, com corpo glorificado, com corpo imortal, imperecível, onde não há mais pecado, onde não tem mais dor, não tem mais morte, nem nada. Vocês não acham que a nossa visão de que eu vou viver no céu, ela é limitada? Há algo muito maior que Deus está reservando para o futuro. E a gente acha muitas vezes uma vida espiritual algo diferente, a gente não entende, mas é um momento transitório. Se nós morrermos, estarmos com Cristo, vai ser ótimo estar no céu. Mas há algo maior, a ressurreição dos mortos, a glorificação, novos céus e nova terra, onde viveremos como o Éden. Não sei se do mesmo jeito,
O Pedro às vezes me fala, né, a gente já falou sobre isso algumas vezes, e ele me perguntou, será que vai ter dinossauro no novo céu e nova terra? Eu disse, talvez. Eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que vai ter parque de diversões. Eu acho que vai ter, talvez não tenha mar, praia, brinquei, né? Mas talvez tenha lago, tenha rio, tenha tudo. Né? Não vai ter noite, a Bíblia fala que não vai ter noite. Não vai ter sol, estrelas, não vai ter lua. Mas a glória de Deus ilumina. Vai ser muito diferente. Vai ser extraordinário. Diz a Nova Jerusalém, Apocalipse revela e conta que ela será construída com materiais preciosos, para nós preciosos aqui, mas as ruas serão de ouro, nós vamos pisar em cima de ouro. Vocês acham que a gente não queria arrancar um pedaço hoje aqui, na nossa realidade? Lá a gente vai pisar, ruas de ouro. Fala sobre pérolas, sobre pedras preciosas, coisas que nós vamos achar que não tem valor nenhum perto daquilo que vai ser a vida eterna com Deus. Esquece isso, esquece a riqueza, vai ser banal. Vai ser banal. Só que, para tudo isso, tem um ponto. Isso tudo é eterno, isso tudo é futuro. E eu disse no começo, a gente especula, mas a Bíblia fala muito. Vocês viram que a Bíblia fala muito sobre isso. Mas a gente às vezes não olha para lá. E não vive com a perspectiva da eternidade. Então, tem algo que nós podemos fazer para isso. Para viver esse momento. E o último texto que a gente vai olhar é Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim, no meio de várias coisas, o escritor de Hebreus diz, segui a paz com todos, e olha agora, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tudo isso aqui só vai acontecer na nossa vida se nós vivemos esse processo do caminho da salvação, formos justificados por Cristo, reconhecermos Jesus como Senhor da nossa vida, que nós somos incapazes de nos limpar da sujeira do pecado, daquela queda que nós todos viramos pecadores. Por causa de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e por causa de o pecado pode ser reperdoado, Jesus. Primeira coisa, arrependimento e fé em Jesus. Segunda coisa, santificação. Lembra, fomos justificados, é a salvação do passado, né? Fomos salvos pela justificação em Jesus. Livres da condenação do pecado, mas agora, na santificação, somos salvos do poder do pecado, pela obra do Espírito Santo em nós. E sem esse momento presente da santificação, o texto de Hebreus diz, ninguém verá o Senhor. Esses novos céus, nova terra, não serão vistos por nós. Jesus não será visto por nós. Se nós não tivermos um compromisso com Deus de desenvolver a nossa salvação, sermos justificados, santificarmos, buscarmos andarmos com Deus, sermos fiéis até a morte, vivermos até o final com Ele, perseverarmos no caminho da salvação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Santificação implica mortificar a carne. Eu posso fazer isso hoje. A carne vai ser esmagada, destruída na glorificação, mas eu posso começar a matar ela hoje, pela santificação. Vivendo para Jesus, obedecendo a sua palavra, vivendo no presente, com os olhos no futuro, vivendo aqui, olhando para lá. É um assunto bastante teológico, bastante amplo, muitos textos aqui, né? Se vocês quiserem, posso compartilhar depois os esboços, textos, enfim, para ser estudado. A gente vai falar mais sobre isso nas células, mas eu quero te convidar agora para a gente refletir. De nada adianta termos conhecimento intelectual sobre algo, se esse conhecimento ele não muda a nossa vida, o nosso coração. Eu quero te convidar para refletir, fecha teus olhos e responde para ti algumas perguntas. Algumas perguntas de verificação aqui, de reflexão, que a gente quer levar também para os nossos grupos, nossas células da semana. Primeira, nós vimos que primeira pergunta é se você tem certeza do seu destino eterno hoje, se você morrer. Cristo pode voltar hoje também, sim, mas Ele pode voltar amanhã, pode voltar daqui a 10 anos, 50 anos, 100 anos, mas Ele pode voltar agora. Mas Ele
esse pode ser o fim da nossa vida. Hoje pode ser o fim da nossa vida. Quantos acham que estão bem de saúde, daqui a pouco tem um problema de saúde, ou passam um acidente e vão se encontrar com Jesus? Você tem certeza que se partir hoje, estará com Cristo? Tem certeza disso? Qual vai ser o teu destino eterno? O que te dá esta convicção? A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João capítulo 3 também diz, João capítulo 3, do versículo 3 ao 18, versículo 16 ao 18, diz, porque o Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não sofra o castigo eterno, né? A condenação, mas tenha a vida eterna. 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Nem fala aqui quem não crê será condenado. Diz quem não crê está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Primeira pergunta é essa: se você partir hoje, se encontrar diante de Deus, qual vai ser o teu destino eterno? Com Ele, com Cristo, ou distante dEle, afastado dEle? O que lhe dá essa convicção? Jesus pode te dar essa convicção hoje. A segunda pergunta é, em relação à primeira pergunta, ainda, se tu não tem certeza disso, não tem certeza do teu destino eterno, e quer resolver isso agora, quero propor uma oração, e quero te convidar a fazer essa oração no teu interior, no teu íntimo, e depois, se tu quiser conversar com alguém sobre isso, nos procura, para a gente falar mais sobre esse assunto. A oração proposta é essa, repete no teu coração se essas são as palavras que traduzem esse anseio que tu tens aí. Senhor Jesus, eu, pensando aqui, não sei qual será o meu destino eterno, eu não tenho essa convicção e essa certeza. Mas diante da tua palavra eu entendi que o Senhor pode me dar essa certeza. Crendo em Jesus, eu posso ter essa certeza. Eu creio, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero crer no Senhor como Salvador da minha vida, como meu Senhor também. E pedir que o Senhor perdoe os meus pecados e me ajude a trilhar esse caminho da salvação, perseverando até o final. Primeiro, sendo justo diante de Ti, sendo perdoado dos meus pecados, para agora também poder buscar, desenvolver a salvação. Obrigado pelo Teu perdão, obrigado porque eu posso agora ter essa certeza de que estarei com o Senhor. Se eu Te encontrar hoje ou no futuro, continua trabalhando na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Segunda pergunta é, como você lida com a sua carne? Se tu já começou esse processo de andar com Deus, de viver com Jesus, como você lida com a sua carne? Quando ela se move em direção contrária a Deus, pendendo para o pecado, tu procura mortificar a tua carne, procura resistir ao que ela te leva a fazer. Paulo tinha uma inquietação com isso, e ele disse, miserável homem que eu sou, quem é que vai me livrar dessa luta constante que eu tenho com a minha carne? Se esse é a tua inquietação também, eu quero dizer que tu está vivendo o processo da santificação, tu está lutando contra o teu pecado, a tua carne. Isso é bom, persevera, continua, pede força para o Senhor, pede direção a Deus, pede que o Espírito Santo cada vez mais enche a tua vida, busca a direção na palavra, continua uma vida de oração e se abre com outros irmãos, busca parceiros de caminhada que te encorajem a continuar nesse processo. Abre a tua vida, os teus
tuas lutas com alguém, compartilha. A Bíblia diz que os nossos pecados, quando nós confessamos a outros, também nós somos curados. Aquele que confessa e os deixa achar misericórdia é perdoado. Então, que bom que tu está lidando assim. Se tu está perdendo mais do que ganhando para a tua carne, pede para Deus te ajudar nesse processo também, para tu poder vencer as lutas. Te aproxima mais do Senhor. Terceira pergunta: você anseia pela redenção do seu corpo? Você anseia por isso? Tu tem desejo de estar com Jesus? Ou essa vida aqui ainda te atrai muito? Tu acha que está perdendo tempo seguindo a Jesus? Acha que isso aqui é tudo que há para viver? Você anseia pela redenção do corpo? Muitas vezes a gente acha, pode até pensar talvez na velhice. Quando eu for mais idoso, meu corpo estiver ruim, eu vou me voltar para Deus. Mas quando eu sou jovem, eu acho que essa vida aqui é muito boa e eu estou perdendo meu tempo. Eu quero te dizer que os melhores anos da tua vida tu pode entregar para o Senhor, ainda na tua juventude. Quarta questão: você crê na volta gloriosa de Jesus e na vida eterna? Você crê nisso de verdade? Isso te encoraja a compartilhar o Evangelho? Já tinha pensado nisso? Que há algo muito maior. Há uma vida eterna com Jesus. Eterna, para sempre, que não tem fim. E ela é gloriosa. Isso te encoraja a compartilhar o Evangelho? Vamos orar. Deus, há 4 perguntas que nós fizemos aqui. Perguntas que falam sobre ter certeza da salvação no Senhor. Eu quero te pedir, Deus, que se alguém fez a oração, se alguém refletiu sobre isso e viu, Deus, que tem dúvidas sobre o seu destino eterno, e o Senhor visitou aqui nessa manhã, e colocou o teu Espírito Santo no coração, Deus, a partir dessa abertura de vida, da entrega para o Senhor haja nessa vida. E a gente possa participar, Deus, desse crescimento na fé, Deus, que a gente possa acolher, amar, e ajudar, Deus, alguém que está querendo te buscar mais e mais. Obrigado, Deus, porque o Senhor continua fazendo essa obra. Nós hoje, na celebração da ceia, nós anunciamos ao mundo que o Senhor ainda não veio, o tempo de arrependimento e de fé ainda está aberto. Um dia vai terminar, quando o Senhor voltar, acabou. Aí é só o juízo, a condenação ou a vida eterna, Deus. Mas ainda é tempo, Deus, de anunciarmos a Tua palavra, ainda é tempo de salvação. Obrigado pela Tua misericórdia que tarda, Deus, na revelação do Teu Filho aqui, vindo a esse mundo exercer o juízo. Obrigado, Deus, porque assim pessoas podem ainda Te conhecer e ser salvas também. Também, Deus, nós queremos Te agradecer porque pessoas têm lutado contra a sua carne, Deus, têm querido vencer as tentações, vencer o seu pecado, não se render facilmente, Deus, aos apelos da sua carne, e têm olhado para Ti. Obrigado porque o Senhor fortalece, o Senhor, com o Teu Espírito Santo, nos ajuda a ter domínio próprio, a vencer, Deus, as lutas que nós enfrentamos. Então, eu Te peço, Deus, que o Senhor dê vitória à Tua igreja, Deus, nesse sentido. Que cada vez mais nós possamos avançar na santificação. Também Te peço, Deus, que o Senhor nos dê, aumente em nós a esperança, Deus, dessa redenção do nosso corpo, a expectativa pela Tua volta, pela glorificação, do dia que vamos habitar para sempre com o Senhor, livres de pecado, livres de dor, livres de tudo aquilo que faz parte da ordem desse mundo aqui. Mas a gente possa olhar com expectativa, Deus, para o futuro e ansiar, Deus, de verdade por isso. E não nos acomodar em termos da certeza da salvação e estarmos lá um dia com o Senhor. Mas queremos muito que pessoas ao nosso redor Te conheçam também. E possam experimentar dessa vida, já agora aqui, da paz que o Senhor dá, da certeza da salvação, do poder para vencer o pecado e a carne, mas também no futuro, Deus, essa alegria de estar para sempre contigo, para sempre com o Senhor. Peço, Deus, por cada um aqui, por cada vida, o Senhor conhece cada coração, cada estágio, Deus, que cada um está vivendo contigo. Te revela, Deus, não só nessa manhã, mas nesse dia, nessa semana, cada um, faz que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor Jesus, e que a esperança que nós temos da ressurreição de Cristo seja também para nós uma alegria e uma motivação, para vivermos cada dia mais na Tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Talvez hoje tu foi inundado por muitos conceitos e muitas coisas, né? Novas ou
não novas, mas diferentes, à luz da palavra. Mas quero te encorajar a estudar a palavra. Para isso que a gente precisa estudar a palavra, conhecer mais do Senhor, saber o que Ele nos promete, o que Ele quer de nós, e viver nessa perspectiva de andar com o Senhor, tá bom? Lembra, sem a santificação ninguém verá Deus. Continua perseverando no presente, na tua santificação, vivendo uma vida que agrada ao Senhor, buscando a direção dEle, nessa semana, em cada dia, em cada momento também, para a glória e honra dEle e para o nosso crescimento na relação com Ele também. Amém? Amém. Tenha um bom domingo, uma boa semana.